Às vezes, algumas pessoas do grupo PCD, também conhecido como pessoas com deficiência, podem ter alguma dificuldade para ingressar no mercado de trabalho ou ter dificuldades dentro de uma empresa devido à maneira como eles podem ser tratados ou pelo tipo de trabalho que eles devem fazer. Mas com a ajuda no desenvolvimento em instituições que possuem programas como o NAP e programas que ajudem em sua inserção no mercado de trabalho, acabam fazendo com que suas experiências possam ser melhores do que seriam antes e com mais possibilidades. Caso você tenha se interessado sobre o que vamos falar, então vamos começar. Bom, antes de começarmos a nossa entrevista, eu gostaria de dar boa tarde para a nossa convidada do dia. Boa tarde, Carminha Oliveira, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Certo. Então, vamos começar a nossa entrevista. E a primeira pergunta é a seguinte: quem é você e o que faz? Ai, que pergunta, hein, Gustavo? Começamos assim profundamente. Bom, então eu sou a filha do meio de uma família de 5 irmãos. É, eu, então, a caçulinha das meninas dentro da família. Eu tenho 2 filhos como mãe, a Carol e o Rodrigo. Eu sou uma amiga de pessoas, de um grupo bom de pessoas. Eu sou uma amiga que gosta muito de ouvir, que empresta muitos ouvidos, que gosta de estar presente, que leva muita alegria. Eu tenho algumas características fortes, acho que alegria, positividade e vontade de fazer coisas desafiadoras. Eu sou formada em comunicação social e fiz pós em marketing e sempre atuei nessas áreas, nas empresas. Então, eu fiz carreira em editora, Gazeta Mercantil, Editora 13, Editora Abril, e aí, depois disso, fui para docência. Sempre brinquei de professora, então sempre tive aqui um perfil muito forte para compartilhar conhecimento. Segundo os meus amigos, eu também tinha muita didática, então eu era sempre convidada para cuidar do treinamento e tal, da equipe, e isso me levou automaticamente para a área de treinamento. Sebrae, Senac, Fiesp e faculdades. Certo, muito bem. Então, sabemos que você trabalha na questão de inserção de pessoas do grupo PCD no mercado de trabalho. Você trabalha nessa área. Então, a próxima questão é uma coisa que eu gostaria de perguntar relacionada a isso. Durante o processo de uma entrevista, de modo geral, o que o entrevistador mais espera ver nos entrevistados, logo de primeiro momento? Então, eu preciso estar dentro do perfil que é solicitado pela organização. Então, uma coisa que eu preciso fazer ao ir participar de um programa de seleção é entender o que que esse programa está buscando, qual é o perfil que eles estão solicitando, quais são as competências que esta atividade que eu estou me propondo a ser selecionado está exigindo. E eu preciso deixar isso evidente na minha fala, no meu currículo. O profissional de recrutamento e seleção, ele precisa perceber que eu estou dentro do perfil. Esse é o primeiro passo. Muito bem. Então, continuando a nossa questão, agora envolvendo o mercado de trabalho em si, existe uma lei de cotas onde a empresa precise ter um número X de pessoas que tenham algum tipo de dificuldade ou condição especial, como pessoas com cadeirantes, com aspecto autista, síndrome de Down, etc. Existe alguma lei de cotas para que eles obrigatoriamente tenham um número X de pessoas desse tipo para eles poderem dar mais oportunidades? Gustavo, existe. É a lei de 1991, 8.213. É uma lei que ela vai crescendo os percentuais de 1 a 5%. Então, assim, até 99 pessoas contratadas, você não é obrigado, você não tem nenhuma obrigatoriedade dessa condição, dessa lei. A partir de 100 a 200, não, de 100 a 200 pessoas, 2% do quadro precisam ser
de PCDs. De 201 a 300, 3% do quadro de colaboradores precisa ser formado pelos PCDs. De 201 a 500, 3%. De 500 a 1.000, 4%. E a partir de 1.000, 5% do quadro precisa vir dos PCDs, né, dessa origem. No entanto, embora a gente tenha a lei, não significa que todo mundo segue rigorosamente, porque nem sempre as empresas estão prontas, preparadas para isso. Então, muitas vezes, essa lei, ela existe, mas ela não é cumprida. Às vezes, o Ministério do Trabalho precisa fazer lá uma auditoria, checar constantemente para ver se isso está acontecendo. No entanto, nos últimos tempos, principalmente com o advento das mídias sociais, as pessoas que começam a ter voz, a chegar para vários cantos, e todo mundo pode falar, ter o seu canal, enfim, as empresas ficaram muito mais expostas. E aí não é só o Ministério do Trabalho que fiscaliza, que sugere e que vai atrás disso, mas as próprias pessoas começam a dar voz. A gente tem vários influencers que fazem esse papel, e aí esse volume de empresas que cumprem a lei foi aumentando significativamente. Aí que palavra boa para a gente brincar? Bom, muito bem. Você veja que o quanto essa questão das mídias sociais e da palavra das pessoas, né, desse lugar de fala, né, que as pessoas se colocam, quanto isso tem ajudado a inclusão da diversidade dentro das organizações. Isso é bem bacana. Bom, muito bem. Então, seguindo com as perguntas, como uma instituição como a UNAP pode auxiliar pessoas que recebem sua ajuda a se preparar para o mercado de trabalho? Como pode ser feito todo o processo de auxílio e de orientação para alunos que sejam desse grupo? Então, o NAP, né, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que a gente tem a felicidade de ter aqui na faculdade, aqui na nossa comunidade, nas nossas instituições, FMU, FIANFAAN, eles são, assim, fundamentais, porque eles fazem esse papel de fazer a ponte, preparando as pessoas que são portadoras dessas deficiências, são especiais, e as outras pessoas que não têm nenhuma dificuldade nesse sentido, não são consideradas, né, especiais nesse sentido. Então, primeiro na sala de aula, né, fazendo essa aproximação. Depois, com os professores que têm todo uma condução para tratar com determinadas, como é que a gente chama? Pessoas especiais. Por exemplo, pessoas que não falam, pessoas que não ouvem, as pessoas cadeirantes. Os cadeirantes a gente nem tem sentido tanto neste momento, porque estamos remoto, mas quando a gente está presencial, tem todo ali um métier para arrumar o espaço na sala, para conseguir deixar essa pessoa à vontade, as rampas de acesso, enfim, a gente prepara as pessoas e o ambiente para essa acolhida e para essa convivência. Eu entendo que cada vez mais programas como estes nos possibilitam encarar e viver este momento de forma mais natural, deixando isso fazer parte da nossa vida cotidianamente. Bom, muito obrigado por responder mais essa questão. E agora, seguindo. Quando uma pessoa que é do grupo PCD ingressa no mercado de trabalho, ela pode receber algum auxílio inicial quando começa a trabalhar em alguma empresa? Ela pode receber um auxílio contínuo até que ela se sinta confortável em realizar alguma tarefa sem muita ajuda e que ela se sinta mais confiante? Como a empresa poderia receber essa pessoa? Então, é muito importante que as empresas que adotam esta maneira de atuar, contratando os PCDs, que elas tenham um programa de acolhida, de adequação de espaço, de treinamento
para as equipes que estão dentro da organização que não são portadoras dessas necessidades especiais, para que elas também aprendam a lidar, para que elas também sejam acolhedoras, para que elas possam compartilhar, para que elas aprendam a dividir e respeitar esses espaços. E na outra ponta, com os PCDs, é fundamental que a gente também possa atuar fazendo aquele trabalho que a gente costuma fazer nas organizações, que é aqueles primeiros momentos, né, quando a pessoa está entrando, fazendo aqueles programas de integração. Então, integrando, trazendo as pessoas chaves, fazendo um trabalho de preparar este profissional para entender onde ele está, com quem ele vai trabalhar, qual é o resultado que se espera dele, onde é que ele tem auxílio se ele precisar, até por conta da necessidade especial que ele tem. Então, auxílio para a saúde, se tiver algum problema, auxílio técnico em relação às necessidades dos projetos, das tarefas que ele tem que entregar. Então, tudo isso tem que ser planejado, comunicado e os processos precisam estar alinhados para que isso aconteça de forma satisfatória para todo mundo, envolvendo todos os atores deste cenário, né, que é importante. Bom, obrigado por responder mais essa pergunta. E agora, indo para a nossa seguinte. Acredita que hoje ainda seja necessário algum tipo de lei específica onde a ingressão das pessoas do grupo PCD no mercado de trabalho possa ser mais fácil? Nós ainda temos alguma coisa que precisa ser melhorada? Ou atualmente você vê que estamos bem no momento? A gente precisa melhorar, né? A gente precisa melhorar as pessoas precisam se melhorar. A gente precisa ser mais acolhedor. A gente precisa desenvolver mais amor, né? Pode parecer piegas falar de amor, mas é o sentimento que faz a diferença na construção das relações. É importante que a gente aprenda e se permita sentir mais. Então, é muito mais sobre sentir do que sobre fazer as coisas acontecerem. Quando eu me permito sentir, eu fico muito mais próximo, eu consigo praticar empatia, e a empatia, ela me permite fazer conexões entre essas pessoas que vão tornar a diversidade uma soma de talentos para fazer entregas diferenciadas. Então, quando a gente consegue fazer isso, tudo se transforma. Como a gente está anos ainda, não sei se anos-luz, né, se seria anos-luz a forma de dizer, a gente já tem uma consciência, mas muito precisa ser feito ainda. Então, neste caso, as cotas nos ajudam a fazer isso acontecer e, de alguma maneira, sensibilizar as pessoas para essa necessidade. Eu espero, os programas como o NAP, por exemplo, que a gente falava lá atrás, eles são uma luz dentro da formação desses gestores até, das pessoas que fazem a lei, das pessoas que gerenciam as empresas, para que elas possam, de verdade, fazer isso no seu dia a dia, sem que seja necessário ser, entre aspas, obrigado que isso aconteça. Bom, muito obrigado por responder mais essa questão. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de saber. Você, como está nessa área que faz a contratação, ajuda na inserção de pessoas no mercado de trabalho, eu gostaria de saber a seguinte coisa. Como você vê a diferença entre um aluno que teve a ajuda de um programa, de um auxílio igual ao NAP, com pessoas que acabaram tentando ingressar no mercado de trabalho sem ter essa ajuda, sem ter esse pré-conhecimento sobre como eles poderiam se ajeitar melhor as condições? Como você vê a diferença entre esses dois alunos? Para mim, eu vivo treinamento, eu respiro treinamento. Eu sei o quanto ser treinado, ou quanto você viver experiências, te trazem maturidade para lidar com determinadas situações. Então,
os alunos que passam por um programa, os professores que passam pelo programa, a comunidade que passa pelo programa, todos nós vamos adquirindo maturidade para poder lidar melhor com isso e evoluir, subir degrau, sabe, dar o próximo passo. Eu digo para os meus amigos, para os meus alunos, para os meus mentorandos, eu sempre vivo dizendo que quando você dá um passo, você não está mais no mesmo lugar onde você estava antes. E que um passo já está te melhorando, você já está numa outra condição. Então, eu acredito que seja fundamental para a experiência da própria organização estar com pessoas que já vivenciaram, que já passaram por isso. Elas vão estar num outro momento, num outro degrau. Não significa que a outra pessoa que não passou não consiga atender a necessidade da organização. Mas, com certeza, quem já vivenciou isso em algum momento da vida tem um pouco mais de experiência e vai lidar com mais naturalidade, com mais opções de repertório, porque já vivenciou uma experiência como essa. Então, eu acho importante essa vivência, essa convivência com programas dessa natureza, que tem esse propósito. Bom, muito obrigado por responder essa pergunta. E agora, para encerrarmos, agora a nossa última pergunta. Teria alguma consideração que gostaria de falar? Uma consideração final, como se você quisesse, de repente, dar algum aviso ou aconselhamento para as pessoas que estejam nos assistindo? Meus alunos, de uma forma geral, acho que eu começo minhas primeiras aulas sempre dizendo que nós precisamos sair da média. Média a palavra média de medíocre, né? É de mediocridade. Então, o mercado de trabalho é um momento em que você pode colocar para fora os seus talentos, a maneira como você pode trazer a sua cooperação em prol de resultados maiores. Estar inserido no mercado de trabalho permite com que você faça isso. E assim, existe uma corrida para os melhores, e eu só sou melhor quando eu saio da média. E sair da média exige de mim ter clareza de saber o que eu quero, ter muita comprometimento com o meu aprendizado, o meu nível de conhecimento, os meus estudos, não me amparar, né? Porque às vezes a gente tem algumas pessoas que se amparam em algumas dificuldades que existem, não é só de saúde, não, às vezes psicológica mesmo, né? Ou outras qualquer. Se eu ficar me ancorando nas coisas, me apoiando nas coisas, eu acabo deixando a oportunidade passar. Então, peito aberto, vai para frente, entenda aquilo que você quer fazer, acredita em você, você tem que ser a primeira pessoa que acredita em você, porque você vende isso para o outro depois. Então, assim, a vida não é simplesmente um mar de rosas, tudo lindo, maravilhoso, não é. Quando você tem necessidades especiais, quando você não tem necessidades especiais, não é assim. Eu preciso fazer ser. Como? Tendo responsabilidade, entendendo aquilo que eu quero, sendo protagonista das minhas ações, dos meus projetos, indo para frente e fazendo acontecer. É sobre você ter o comando da sua vida na sua mão e fazer isso acontecer. Acho que é isso que eu queria deixar de mensagem para todos nós, né? Porque, nesse caso, somos todos nós, o tempo todo, todos os dias, a gente é desafiado para dar o nosso melhor, para fazer a vida da gente ser melhor. Isso está na nossa mão, é nosso controle. A gente pode pegar isso e fazer acontecer. Com muito amor, com muito respeito por todas as pessoas que passam pelo nosso caminho, porque elas sempre terão coisas para contribuir para que a gente seja muito melhor. Bom, então é isso. Então, eu agradeço a você por ter aceitado fazer essa entrevista com a gente, por falar tanto, por nos informar tanto sobre essa área. Eu que agradeço, deixo um beijo especial para vocês, para essa equipe, né, que está produzindo esse trabalho incrível, que está chegando para muito mais gente, e contem comigo para o que vocês precisarem. Beijo grande, gratidão. Certo, então, obrigado por ter participado
E a você que está aqui assistindo, muito obrigado por ver até esse momento. E agora nós nos vemos numa próxima hora.